Olá! Vamos conversar hoje sobre uma passagem bem forte, lá no início de 2 Reis, capítulo 1. A história começa com um baque, literalmente. O rei Acasias de Israel está lá no palácio dele em Samaria e, bom, ele cai da sacada do quarto. Um acidente sério. E fica gravemente ferido. Uma situação limite para ele. Exato. E aí vem a decisão dele, que é o ponto central aqui, eu acho. Ao invés de buscar ajuda no Deus de Israel, o que ele faz? Hum, Manda mensageiros para consultar Baal-Zebub, que era o deus lá de Ecrom, uma cidade filisteia, para perguntar: e aí, vou escapar dessa? pois é. E essa atitude, né, ela é muito significativa. É uma quebra de lealdade bem clara. Buscar um deus estrangeiro, ainda mais um deus dos filisteus, era, assim, uma afronta direta à aliança que Israel tinha com o Senhor. Totalmente. Baal-Zebub, esse deus de Ecrom, simbolizava justamente essa idolatria que os profetas tanto combatiam. A questão da lealdade exclusiva era fundamental. E é nesse contexto que entra em cena Elias, o tesbita. Figura conhecida, né? Sim, sim. Um anjo do Senhor manda ele ir interceptar esses mensageiros do rei. E ele vai. E a abordagem dele é direta. Ele pergunta para os caras: por acaso não existe Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Bem na ferida. Exatamente. E não para por aí não, né? Não, ele já entrega a profecia ali mesmo. Diz que, por causa dessa atitude, Acasias não vai se levantar da cama. Vai morrer. Ponto final. Uma intervenção divina. Bem direta. Sim. E a reação do rei quando os mensageiros voltam e contam isso é curiosa. É verdade, ele não parece questionar a mensagem em si, mas quer saber quem falou aquilo, como era o homem. E a descrição bate na hora, né? Os mensageiros falam: era um homem vestido de pelos, com cinto de couro na cintura. Na mosca, Acasias identifica na hora. É Elias o tesbita. Isso já mostra, talvez, uma tensão que existia ali, né? Entre o poder do rei e a voz do profeta. Com certeza, e a resposta do rei a isso é tentar calar o mensageiro. É o que parece. Ele manda um capitão com uns 50 soldados prender Elias. Isso. O capitão acha Elias, que está no alto de um monte, e dá ordem de um jeito bem arrogante. Homem de Deus, o rei ordena, desça. Uma ordem direta, né? Ignorando quem Elias representava. E a resposta de Elias é chocante. Muito. Ele diz: bom, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. E acontece. Acontece. Fogo desce e consome o grupo todo. E não para aí. Ele manda um segundo capitão com mais 50. Forte. Mas é importante ver isso não como, sei lá, um poder pessoal do Elias ou vingança. É um sinal divino radical. É Deus validando a autoridade do profeta e a sua própria mensagem, sabe? Uma resposta direta ao desrespeito e à tentativa de intimidação do rei. Faz sentido. E aí vem o terceiro capitão e a abordagem dele é totalmente diferente, né? Completamente. Esse terceiro sobe, mas ele se ajoelha diante de Elias. Ele suplica. É verdade, ele pede pela vida dele e dos homens dele, reconhecendo o poder que foi demonstrado ali. Ele não dá ordem, ele implora: homem de Deus, por favor, que a minha vida e a vida desses 50 servos teus sejam preciosas aos teus olhos. Exato. E essa humildade, ela muda tudo. Muda mesmo. O anjo do Senhor diz para Elias: desce com ele, não tenha medo. A narrativa faz um contraste muito forte aqui, né? A arrogância levou à destruição, mas a humildade preservou a vida. A postura diante do divino faz toda a diferença. Então, Elias desce e vai falar com o rei pessoalmente. Sim, cara a cara. E ali, diante de Acasias, ele repete a mensagem do Senhor, reforça o motivo do julgamento. Você mandou consultar Baal-Zebub, como se não houvesse Deus em Israel para consultar. Deixando bem claro o porquê. Exato. E confirma a sentença. Por isso, você não vai se levantar dessa cama em que está deitado. Você certamente morrerá, direto e reto. E a palavra se cumpre. A narrativa é bem sucinta nisso. Acasias morre exatamente como o Senhor tinha falado por meio de Elias. E como ele não tinha filhos, o irmão dele, Jorão, assume o trono. Fim da linha para Acasias. É um fim bem consequente das ações dele. Recapitulando rapidinho, então. Tivemos a escolha de Acasias de buscar resposta num deus pagão, a intervenção profética imediata de Elias, aquelas demonstrações bem dramáticas de poder divino, O fogo do céu, né? fogo, como resposta à afronta do rei,
E, por fim, o cumprimento da profecia, a morte de Acasias. Exato. Acho que esse capítulo nos faz pensar muito sobre as consequências, né? Principalmente das escolhas da liderança, quando se trata de fé e lealdade. A narrativa não deixa dúvidas sobre a seriedade da aliança com Deus e o papel do profeta ali como a voz de uma autoridade maior que a do próprio rei. É uma dinâmica de poder bem clara. Sim. E talvez uma reflexão final para quem nos ouve. O que essa história, com eventos tão, digamos, extremos, sugere sobre essa tensão constante entre o poder humano e a autoridade divina, pelo menos naquele contexto bíblico? E como essa busca por respostas fora da própria fé é retratada de forma tão definitiva como errada aqui? Fica aí para a gente pensar, né?